Em 1945, enquanto o mundo ainda contava os mortos da Segunda Guerra Mundial, um psicólogo suíço fez uma descoberta que o assombrou pelo resto da vida. Carl Jung havia identificado o tipo de pessoa mais perigosa que existe. E você provavelmente convive com uma todos os dias. Não é o psicopata que você imagina. Não é o criminoso violento dos filmes. É alguém muito pior. Alguém que pode destruir civilizações inteiras sem disparar um único tiro. Jung chamou essa pessoa de o possuído. E depois que você souber quem é, nunca mais vai olhar para certas pessoas da mesma forma. Deixe-me te contar como Jung chegou a essa descoberta aterrorizante. Era 1933 e Jung estava observando algo impossível acontecer diante dos seus olhos. Uma nação inteira de pessoas aparentemente normais, educadas e civilizadas, estava se transformando em uma máquina de destruição. Alemães comuns, que antes eram vizinhos gentis, professores respeitados e pais amorosos, de repente estavam marchando em direção ao maior genocídio da história. Como isso era possível? Jung percebeu que esses não eram monstros natos. Eram pessoas que haviam sido possuídas por algo muito mais sutil e perigoso do que qualquer demônio. Uma ideia. Mas não era uma ideia qualquer. Era uma ideia que prometia tudo o que o ego humano mais deseja: superioridade, pertencimento e propósito. Uma ideia que transformava pessoas medíocres em heróis de uma grande narrativa cósmica. E aqui vem a parte que vai te arrepiar. Jung percebeu que qualquer pessoa pode ser possuída, incluindo você. O possuído de Jung não é louco no sentido tradicional. Pelo contrário, ele é funcionalmente normal. Trabalha, paga contas, ama a família. Mas existe algo sinistramente diferente nele. Ele parou de questionar uma crença específica. Essa crença se tornou sua identidade, sua religião, sua razão de existir. E quando isso acontece, a pessoa mais perigosa do mundo nasce. Imagine por um momento que você encontra alguém completamente convencido de que tem a verdade absoluta sobre algo complexo. Pode ser política, religião, nutrição, criação de filhos, qualquer coisa. Essa pessoa não apenas acredita estar certa, ela tem certeza de que quem discorda está moralmente errado, ignorante ou até mesmo maligno. Você acabou de conhecer um possuído. Jung observou que essas pessoas desenvolvem uma característica assustadora. Elas param de ver nuances. O mundo se divide em preto e branco, nós contra eles, bem contra mal. E elas sempre estão do lado do bem. Isso soa familiar? Aqui está onde fica realmente perturbador. Jung descobriu que quanto mais inteligente a pessoa, mais perigosa ela pode se tornar quando possuída. Porque ela usa toda a sua inteligência não para questionar suas crenças, mas para defendê-las. Ela se torna uma máquina de justificativas sofisticadas para ideias que nunca examinou criticamente. É como se um computador poderoso fosse infectado por um vírus. Toda a sua capacidade de processamento é usada para espalhar a infecção. Jung viu isso acontecer com alguns dos intelectuais mais brilhantes da Alemanha. Filósofos renomados, cientistas respeitados, artistas celebrados, todos infectados pela mesma possessão ideológica. Eles usaram sua genialidade para criar as justificativas mais elaboradas para os horrores que estavam apoiando. E o mais assustador, eles genuinamente acreditavam estar salvando o mundo. Mas Jung fez uma descoberta ainda mais chocante. Ele percebeu que a possessão não é um fenômeno político ou religioso. É um fenômeno psicológico universal. Pode acontecer com qualquer ideia, em qualquer contexto, a qualquer pessoa. O mecanismo é sempre o mesmo. Uma ideia promete resolver todos os problemas e explicar toda a complexidade do mundo. A pessoa abraça essa ideia com tanto fervor que ela se funde com a sua identidade. A partir desse momento, questionar a ideia
é questionar a própria existência da pessoa. E então, a transformação começa. O possuído desenvolve o que o Jung chamou de certeza fanática. Ele não apenas acredita estar certo, ele sabe que está certo. Dúvidas se tornam impossíveis. Evidências contrárias são ignoradas ou reinterpretadas. Quem discorda não está apenas errado, está do lado do mal. É como se a pessoa tivesse perdido a capacidade de ver-se a si mesma de fora. Jung observou que essas pessoas desenvolvem uma habilidade sobrenatural para detectar inimigos de sua crença. Eles podem estar em uma sala cheia de pessoas e imediatamente identificar quem não compartilha de sua visão do mundo. E a partir desse momento, essa pessoa se torna um alvo. Não necessariamente um alvo de violência física, mas um alvo de conversão, exclusão ou destruição social. E aqui vem a reviravolta que Jung descobriu e que vai te deixar sem dormir. O possuído não age por maldade, ele age por amor. Amor à ideia que o possui. Ele genuinamente acredita que está fazendo o bem para a humanidade. É por isso que ele é tão perigoso. Não há limite para o que uma pessoa fará em nome do que acredita ser o bem absoluto. Jung viu isso se repetir ao longo da história. Inquisidores queimando hereges para salvar suas almas. Revolucionários matando aristocratas para libertar o povo. Colonizadores escravizando nativos para civilizá-los. Terroristas explodindo inocentes para defender sua fé. Todos possuídos pela mesma certeza fanática de que estão do lado certo da história. Mas Jung fez uma observação ainda mais perturbadora. Ele percebeu que nossa era moderna não eliminou a possessão, apenas mudou suas roupas. Hoje, o possuído não marcha com uniformes, ele posta nas redes sociais. Não queima livros em praças públicas, ele cancela pessoas online. Ele não constrói campos de concentração, ele cria câmaras de eco digitais, onde só a sua verdade é permitida. E o mais assustador, ele se considera progressista, iluminado, do lado certo da história. Jung percebeu que a possessão é como um vírus mental que se adapta a cada época. Na Idade Média, se disfarçava de fervor religioso. No século XX, de ideologia política. Hoje, se esconde atrás de causas sociais aparentemente nobres. Mas o padrão é sempre o mesmo. Uma ideia complexa é simplificada em uma verdade absoluta. Questionar é heresia, e quem discorda deve ser eliminado do convívio social. E aqui está a parte que Jung considerava mais terrível. A possessão é contagiosa. Ele observou que pessoas possuídas têm uma habilidade quase magnética de atrair outras para sua órbita. Elas irradiam uma confiança absoluta que é sedutora para mentes inseguras. Oferecem respostas simples para perguntas complexas. Prometem pertencimento a algo maior. É irresistível para quem está perdido ou confuso. Jung viu grupos inteiros serem infectados dessa forma. Começava com uma pessoa carismática possuída por uma ideia. Essa pessoa atraía seguidores que também se tornavam possuídos. O grupo crescia, se isolava de influências externas e desenvolvia sua própria realidade alternativa. E quando o grupo atingia massa crítica, começava a influenciar a sociedade ao redor. Foi assim que pequenos movimentos extremistas se tornaram revoluções sangrentas. Foi assim que seitas religiosas se transformaram em impérios. Foi assim que ideologias marginais se tornaram dogmas dominantes. E está acontecendo de novo, agora mesmo, ao seu redor. Mas Jung não parou na identificação do problema. Ele também descobriu a cura. A única defesa contra a possessão, segundo Jung, é o que ele chamou de consciência individual. A capacidade de observar seus próprios pensamentos e crenças de fora. A coragem de questionar até mesmo suas convicções mais profundas. A humildade de admitir que você pode estar errado sobre coisas importantes. Em outras palavras, a única defesa contra se tornar possuído é manter-se consciente de que você pode ser possuído. Jung desenvolveu um teste simples para isso. Ele perguntava: existe alguma crença sua que você considera inquestionável?
Alguma ideia que, se alguém atacasse, você se sentiria pessoalmente ofendido? Se a resposta fosse sim, você estava em perigo de possessão. Porque aqui está a verdade que Jung descobriu. O momento em que uma ideia se torna parte da sua identidade é o momento em que você para de pensar criticamente sobre ela. E é aí que a possessão começa. Jung viu isso acontecer com colegas psicólogos que se tornaram possuídos por teorias psicológicas, com filósofos possuídos por sistemas filosóficos, com cientistas possuídos por paradigmas científicos, com artistas possuídos por movimentos artísticos. A profissão não importava, a inteligência não protegia, a educação não imunizava. Qualquer um podia ser possuído. E aqui vem a parte mais assustadora de todas. Jung percebeu que ele mesmo havia sido possuído no passado, por ideias sobre psicologia, por teorias sobre o inconsciente, por conceitos sobre a natureza humana. Foi só quando desenvolveu a capacidade de observar suas próprias crenças de fora que conseguiu se libertar. E essa descoberta o aterrorizou. Porque se ele, um dos maiores psicólogos da história, podia ser possuído, então qualquer pessoa podia. Jung passou os últimos anos de sua vida alertando sobre esse perigo. Ele escreveu extensivamente sobre a necessidade de desenvolver o que ele chamou de função transcendente, a capacidade de se manter consciente de seus próprios processos mentais, de questionar suas próprias certezas, de permanecer aberto à possibilidade de estar errado sobre coisas importantes. Mas ele percebeu que poucos estavam dispostos a ouvir, porque desenvolver consciência individual é trabalho duro, é desconfortável. É muito mais fácil se deixar possuir por uma ideia que promete todas as respostas. E aqui está o último alerta de Jung que ressoa mais forte hoje do que nunca. Numa era de informação infinita e polarização extrema, o risco de possessão nunca foi maior. Vivemos cercados de ideias que prometem explicar tudo e resolver todos os problemas. Algoritmos nos empurram para câmaras de eco onde nossas crenças são constantemente reforçadas. Movimentos sociais e políticos competem para possuir nossas mentes com narrativas simplificadas sobre a realidade complexa. E o mais assustador, muitas dessas ideias são disfarçadas como iluminação, progresso, justiça. Jung diria que vivemos na era mais perigosa para a consciência individual que já existiu. Porque nunca foi tão fácil ser possuído e nunca foi tão difícil perceber que você foi possuído. Mas ele também deixou uma mensagem de esperança. Cada pessoa que desenvolve consciência individual se torna um anticorpo contra a possessão coletiva. Cada mente que permanece livre se torna um farol de sanidade num mundo de fanáticos bem-intencionados. A pergunta que Jung deixou para cada um de nós é simples, mas terrorífica. Você tem certeza de que não foi possuído? E talvez a única resposta saudável seja: eu não tenho certeza de nada. E é exatamente por isso que ainda sou livre.